Boa noite a todos. Chegamos na última lição do livro 2, aprendendo com os fatos extraordinários, e o roteiro 3 vai trazer aquela passagem de Jesus conhecida como a tempestade acalmada. Nós aprendemos com a doutrina espírita que não existe nada que seja sobrenatural, porque a palavra sobrenatural, ela traz um entendimento de que está fora da natureza, e a doutrina espírita, ela entende que a natureza é Deus, que toda a criação, ela manifesta o poder de Deus. A diferença é que conforme nós vamos desenvolvendo, nós vamos evoluindo, ou melhor, aprendemos outro dia na palestra, progredindo, não evoluindo, porque do ponto de vista da biologia, como disse o palestrante, evoluir dentro das ciências biológicas é quando surge uma nova espécie. Então nós estamos progredindo. Na medida que nós estamos progredindo, nós estamos lapidando o nosso espírito, nós vamos manifestando mais o poder de Deus. Mas tudo aquilo que acontece, ele faz parte da natureza, que é o próprio Deus, o nosso Criador, que está presente em toda parte. Não é isso que a gente aprende? Deus é onipresente. Deus está em toda a parte do mundo material e do mundo espiritual. Assim como é aqui embaixo, é em cima. Quer dizer, assim como é na matéria, é no mundo espiritual, porque a outra lição que a doutrina espírita nos traz é que tudo é energia. Mesmo essa dimensão que nós estamos vivendo, tudo é energia. Mais acumulada, mais condensada num lugar, mais sutil, mais tênue no outro, mas tudo ela é energia. Tudo é energia. Então é importante a gente já trazer esses princípios que a doutrina espírita nos traz para poder compreender essa passagem de Jesus. Então, para a doutrina espírita, que é a revelação das leis da natureza, não é uma invenção de nenhum homem, não tem nada sobrenatural. E o que o homem chama de milagre é algo que ele não conseguiu entender ainda, não é assim? A doutrina espírita fala, preceitua, na medida que a ciência, mesmo a ciência que é o conhecimento, vamos trazer aqui a conceituação de ciência como conhecimento. Na medida que o conhecimento avança na Terra, no plano físico ou no plano espiritual, já que no plano espiritual também tem várias camadas, várias dimensões, tem camada que se sabe um pouco mais, tem outros que se sabem um pouco menos. Aí então nós vamos passando a entender os fenômenos. Fenômenos são acontecimentos. Quando o ser humano não entende, ele fala que aconteceu um milagre. Mas na medida que ele vai avançando em conhecimento, ele vai passando a entender e vai vendo que aquilo já fazia parte das possibilidades do homem, quando a gente fala de fenômeno psíquico. Então, tudo aquilo que Jesus realizou são fenômenos psíquicos que estão na possibilidade do homem desenvolver. E alguém pode falar, não o homem agora. Do homem sim. Alguns já conseguem fazer. Igualzinho Jesus? Não, mas conseguem. Então, o que Jesus fez com o potencial psíquico dele, lógico, cada um com a sua graduação, os nossos sonâmbulos também fazem. O que é sonâmbulo? Não é aquela pessoa que levanta, meio dormindo, meio acordado, não, com as mãos assim na frente, não é esse sonâmbulo. Sonâmbulo é uma modalidade de mediunidade, em que o médium pode se desligar do corpo, se emancipar do corpo e visitar locais
e trazer informações com precisão. Eu já falei aqui que quando a gente terminar esse estudo aqui, nós vamos pegar os livros da Ivone Pereira e nós vamos estudar os livros da Ivone Pereira. Faz tempo que eu estou com vontade de estudar esses livros. Em casa não adianta a gente falar que vai e não vai nada, né? Aqui nós temos ajuda, o magnetismo da espiritualidade da casa que nos empurra para frente. Mas ali você vai ver exemplos de uma mediunidade excepcional, a da Ivone Pereira, que varrendo a casa se desprendia e ia para o ambiente, mas não é daquele tipo de mediunidade que às vezes a gente vê intuitiva, que também é maravilhosa, você está ajudando o espírito, mas eu falo assim, a riqueza de detalhes, porque quando ela voltava, ela falava assim: eu fui numa casa e no criado mudo daquela casa tinha um remédio, o nome do remédio é tal, a pessoa já tinha tomado tantos comprimidos, tinha metade do copo, estava com água ainda, a pessoa estava vestida com tal roupa, você entende? Não é comparar Ivone Pereira com Jesus. Nós estamos querendo dizer que as faculdades que Jesus tinha elevado ao mais alto grau, o homem também tem. Então não tem nada de milagre nisso, do ponto de vista de ser sobrenatural, de ser uma coisa mágica. Não. Está dentro das possibilidades do homem. Talvez do homem do futuro, do super-homem, né, quando ele estiver avançado. Bezerra de Menezes chegava na Ivone Pereira e falava: Dona Ivone, nós vamos fazer esse trabalho. Aí ela ia e visitava o doente. E por que será que Bezerra de Menezes, o médico do mundo espiritual, precisava da Ivone Pereira para ir atender um doente? Alguém arrisca um palpite? Porque a Dona Ivone Pereira era um espírito super evoluído? Não, ela mesma fala que em algumas encarnações ela foi suicida. Porque às vezes precisa dos encarnados. Precisa dos encarnados. O que os encarnados têm? Energia do corpo físico. Para tratar outro corpo físico de quem está encarnado, precisa deste material. Né? Vamos dizer, o encarnado é um material cirúrgico na mão deles, né? Não tem aí para o médico da terra, ele não usa gás, ele não usa a tesourinha, o bisturi, É o trabalho de quem, não é? todo o trabalho. O trabalho de quem É. Sim. Mas a gente fica lá. A gente que faz essa separação. Todos trabalham. Muitas vezes na segunda-feira, na palestra ou em outras palestras, os médios videntes falam: ó, os guias espirituais estão aí. Enquanto a pessoa está ligada numa coisa boa, ela cria campo, ele está lá fazendo a cura ali, a renovação, tirando a energia malsã, né? A gente que faz essa separação na casa, eles não. Tem uma passagem, André Luiz, que dentro da casa deles, ele nem ia a nenhuma religião, dentro da casa, eles foram no médium, desligaram o médium enquanto ele estava dormindo, aí levaram ele lá em espírito e reconstruíram os vasinhos da cabeça do cérebro, vasinho do cérebro de uma pessoa, de um doente. E assim eles fazem sempre. Você fala nela ainda, parece a mãe do André, a Margarida do Malária. Aquela que parecia dela, quando ele está falando, parece que é ela, né? Eles são comandados por inteligentes, por espíritos já de homens, né? Quer dizer que a ordem, então, de Jesus foi para os espíritos inteligentes que comandam os elementais. Mas o que a gente quer dizer aqui é o seguinte: quem é que está preocupado? Quem é que está com medo de morrer? De perder a vida aqui na Terra? Quem não tem a compreensão. Mas o espírito aprende que tem um mundo espiritual, que nós vamos para a dimensão. Mas não é esse conhecimento, né? Não é o conhecimento daqui, é o conhecimento daqui. E o que a gente tem que fazer para adquirir essa firmeza? Viver. Não tem outra solução.
viver, encarnar várias vezes até a gente desenvolver, né? É lógico que tem gente que tem o melhor aproveitamento das encarnações, porque tem a vontade, tem a perseverança, mas não é só porque eu quero, né? Aí eu quero já que eu vou conseguir nesse instante, eu tenho que perseverar. E Jesus não tinha essa preocupação de perder o corpo físico, porque, gente, é uma coisa lógica, todo mundo vai voltar para o mundo espiritual. E se ele acredita em Deus, se ele acredita nas leis perfeitas de Deus, se fosse aquela hora de retornar, ele ia retornar. Olha o poder que ele tinha, da fé em Deus. Primeiro, esta fé em Deus, na força criadora e que ordena, no sentido de colocar ordem, todos os fenômenos do universo. Ele não tinha dúvida disso. E a outra coisa é o poder em si mesmo, quando ele dá a ordem para os elementos da natureza, para os espíritos que comandam os elementais. Falar de elementais é doutrinário? Está na doutrina espírita o estudo dos elementais? Tá, não com o nome que a gente ouve, né? Porque aí as pessoas começam já a criar detalhamentos que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, mas Kardec obteve do mundo espiritual superior que existe sim os elementais. Ele não perdeu tempo de ficar dando nome, isso aqui é fada, isso aí já é da nossa conta aqui na Terra, né? Se é fada, se é silfos, se é elfos, nada disso. Não tem nas obras básicas. Quando vocês acharem, vocês grifam e trazem para eu ver. Não tem. Mas que existem os elementais, sim. O que seriam esses elementais? São transições. Eles não são ainda espíritos de homens, né? A gente aprendeu lá que o princípio inteligente ele vai passando por vários reinos da natureza até ele despertar em razão e em senso moral, que é a capacidade de escolher o livre-arbítrio. Eles não têm ainda estrutura mental para encarnar e plasmar, materializar um corpo de um homem como nós temos. Olha como que nós já estamos avançados, né? Depende com quem que nós estamos nos comparando, né? Se nós estamos comparando com os elementais, nós estamos muito avançados, porque a nossa mente ela tem informação o suficiente para plasmar, materializar um corpo humano complexo como o nosso, cheio de células vivas, células que se juntam com outras iguais para formar órgãos como departamento do nosso corpo, cada um com uma função. Parece pouca coisa, mas não é pouca coisa. Eles não têm, então eles estão nessa transição. André Luiz, estou falando agora mais da codificação de Kardec. André Luiz vai um pouquinho mais além. Ele fala que existe essas formas, né? Parece uns símios, parece os macacoides, lá no mundo espiritual, e que eles estão nesse processo de aperfeiçoamento do corpo perispiritual, né? Alguns já com a possibilidade de ter as primeiras encarnações como homem. Isso merece mais estudo para a gente não ser precipitado com uma coisa ou outra. Mas os elementais nós sabemos que existem, né? Aqueles que trabalham com fogo, aqueles que trabalham com a água, aqueles que trabalham com a atmosfera, com as rochas, tem. E tem também aqueles que trabalham com as plantas, que ajudam na germinação da semente, na reprodução das plantas, na polinização, tudo isso. Diz ainda alguns espíritos que quando os benfeitores vão à mata, vão ao campo, eles pedem aos espíritos que cuidam desses reinos dar ordem para os elementais e os elementais assimilar essa essência, e aí eles trazem essas essências nos trabalhos de cura espiritual, né? Trazem essas energias. E também nós ouvimos o seguinte, aquela história da pessoa ter uma boa mão para plantar. Por que nós estamos falando isso? Estamos falando isso porque é o assunto aqui, né? Que tem uma mão boa para plantar.
tem gente que planta qualquer coisa em qualquer solo e não nasce. Tem gente que fala, mas é porque o solo é bom, né? É porque não era a época do ano. Mas tem gente que planta em qualquer época do ano, em qualquer solo e não nasce nada. E tem gente que planta e nasce. E pega. É a energia da pessoa, obviamente, em primeiro lugar, né? Porque nós temos o perispírito e nós temos o fluido que está em toda parte, preenchendo todos os espaços. Entre nós tem esse fluido, e onde a gente está indo, a gente está irradiando nesse fluido, colocando ali o nosso valor, as nossas qualidades. Mas também dizem que os elementais que são responsáveis por fazer germinar a semente, quando ele percebe que a pessoa sente, né? Eles não têm essa inteligência, que a pessoa não vai cuidar, eles não investem a energia naquilo. Porque geralmente quem planta e pega é porque gosta muito, né? Tem carinho, tem cuidado. Esses dias estava passando na televisão uma senhora que estava com 100 e poucos anos já, e ela estava muito tristinha, porque ela cuidava do jardim dela. Aquele jardim tinha sido construído, feito pelo marido, pelo esposo. Então ela matava a saudade do esposo cuidando do jardim. Mas ela tinha quebrado o fêmur e se recuperou até, né? Bem, mas não podia mais ir sozinha lá cuidar do jardim. E aí arrumaram um cachorrinho para ela, né? E aí ela sarou da depressão por causa do cachorrinho. Mas o jardim dela era maravilhoso. Pela janela ela ficava olhando o jardim. O que é aquilo lá? A certeza, né? De que vai cuidar. As forças da natureza têm a certeza de que vai curar. Amanhã você faz um teste para ver como é que você está para os elementais. Sai plantando uma coisa aí, vê se vai nascer. Se nascer e crescer salsinha até sexta-feira, vocês trazem, que a gente usa para a carne do pastel. O fato é que eles existem, e é isso mesmo. Jesus falou com a atmosfera e ela se aquietou. Ela se acalmou. Ela ficou bem tranquilinha. Antigamente o pessoal fazia as orações coletivas, né? Para chover. Ou então para não ventar demais. Tanto é que é muito antigo, e quem já morou na zona rural sabe o que está acontecendo numa tempestade. E a gente aqui da cidade, eu que sempre fui da cidade, eu não sei. Eu não tenho medo de chuva, porque eu não tenho noção dela. O pessoal que morou no sítio muito tempo, ou trabalhou na zona rural, eles conhecem pelo som e não dá outra. Então, está tudo tranquilo. A pessoa fala, nossa, mas está caindo tanta pedra aqui perto. Olha a ventania que está aí, eu não estou vendo nada daquilo lá. Depois no outro dia tem a notícia de tudo que aconteceu, né? Do estrago. Então as pessoas faziam oração, prece, rezas para acalmar a tempestade. E dava certo, né? Principalmente nossos irmãos lá do Nordeste, e fica muito tempo sem água. Quanta reza, quanta oração. Eles estão pedindo aos espíritos superiores que mexam na natureza a favor deles. E estão pedindo aos elementais, né? Que venham ajudá-los. Mas é uma faixa que favorece, né? A geografia. Das nuvens, né? Sim. É um lugar árido, né? O semiárido. Se torna um rio corrente, mas não desce. Por isso que precisa de ajuda, né? Dos elementais, da espiritualidade, porque realmente é uma geografia que eles chamam de geografia da seca. E diz que forma um rio um fluxo de umidade que passa reto. Vai para a Amazônia, no Rio do Sul, e ali nada, não cai. Sim. E quem será que se encarna ali, naquela região? Só para pensar, né? Quem será que se encarna? O texto evangélico apresenta duas ordens de ideias: a tempestade, que foi controlada pelo Cristo, e a importância da fé. Aqui, sempre quando é estudada essa passagem de Marcos, é feito um paralelo. Da tempestade mesmo, do ar, né, que é acalmado,
e também um paralelo conosco, né? Com a situação que nós estamos, a nossa jornada na Terra, a tempestade que nós temos que acalmar, que é o controle das emoções. O dia que nós conseguimos controlar as nossas emoções. Para isso é importante a fé, porque a fé ela traz elementos, ela traz instrução. A mente ela utiliza essas instruções no momento de tormenta, de desequilíbrio, de conflito, para a pessoa voltar mais rápido possível ao estado natural, até que um dia as tempestades externas não vão provocar mais agitação interna. Aí nós já estaremos bem avançados. A tempestade acalmada é mais um dos prodígios existentes no Evangelho. Podemos interpretar o ocorrido de duas maneiras: a ação direta de Jesus sobre o fenômeno atmosférico, repreendendo o vento, ou por intermédio de espíritos ligados à natureza, que ouvindo-o, atenderam à sua solicitação. De qualquer forma, porém, sabemos que não ocorreu um milagre, por mais insólito que pareça o fato, por mais estranho que pareça o fato, de repente, assim, por falta de elementos para podermos explicar, ainda assim não ocorreu um milagre. E é bem delicado quando a gente fala isso, porque as pessoas acham que quando nós falamos que não tem milagre e que Jesus não fez milagre, eles entendem que nós estamos menosprezando o poder de Jesus e diminuindo. Pelo contrário, nós estamos enaltecendo, né? Por dizer, não existe milagre, não tem ninguém que é privilegiado perante o Pai, Ele ama a todos igualmente. Tem aqueles que pelo seu esforço, pela sua luta, pelo seu trabalho, consegue mais coisa. Isso sim, consegue, pelo seu próprio mérito. Mas Deus não vai ficar, você não, você sim. Não. Para todos, tudo. Só que cada um vai ter que ter o merecimento, vai ter que ter o seu potencial para fazer isso, né? Deixa de ser milagre um fato desde que possa explicar-se e que se ache ligado a uma causa conhecida. Desse modo, foi que as descobertas das ciências colocaram no domínio do natural muitos efeitos que eram qualificados de prodígios, enquanto se lhes desconheciam as causas. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia geral, do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem mais do que outras derrogações das leis da natureza, que ao contrário decorrem quase sempre de explicações destas leis. Enquanto eu li aqui, minha mente ia viajando, eu ficava pensando assim: você já pensou trazer uma pessoa, se fosse possível, né, voltar há 100 anos atrás e pegar uma pessoa daquele tempo, trazer para agora e levar ela lá na cidade de Dubai? Eu falo Dubai porque ali, por eles ter muito dinheiro, eles fazem uso de tudo que a ciência pode oferecer, né? Tudo que a ciência pode oferecer, que já é conhecimento, não é só deles, de todos os países, todos os cientistas de todo o país já têm aquele conhecimento. A diferença é que eles têm dinheiro, né, para poder transformar aquilo em prática, em realidade. Trazer para Dubai, o que ele iria falar? Que tudo aquilo é milagre, não é? Não é? A última que eu vi aí, as pessoas entram num shopping, o chão é um chão de vidro e os peixes é um aquário, eles andam sobre um aquário. Você vê? Que coisa espetacular. Uma pessoa de 100 anos atrás, num lugar desse, o que ela ia falar? Que ela estava num outro mundo. Num outro mundo.
um lugar quente. Nós estávamos falando de lugar quente, né? de geografia, seco. E eles conseguem, com a tecnologia, fazer tudo, né? Tem gente lá que nunca sentiu calor, porque os pontos de ônibus são refrigerados, as casas são refrigeradas. Coisa espetacular. Então, se o homem é capaz de fazer isso, manipulando essa energia mais grosseira com a tecnologia, com a ciência que ele já tem, imagine quando nós estivermos aqui no planeta Terra mesmo, nessa fase de manipulação dos fluidos, de forma consciente. Que espetáculo que não vai ser. Vale a pena perseverar até a chegada desse tempo. Essa é a mensagem de alegria, de otimismo e de esperança que o Evangelho traz. Mas uma mensagem também de realidade, diferente do que se veicula ali fora, né? Do mundo da ilusão, das facilidades. Mostra que tudo isso vai ser à custa de muito trabalho, de que ninguém consegue, nem no âmbito individual, nem no âmbito coletivo, nada sem muito trabalho. Tem que ter muito trabalho. Aqui em São Paulo mesmo, quando os bandeirantes chegaram aqui, eles tiveram que fazer o quê? Entrar na mata selvagem, abrir picada, não é isso? Lidar com feras, com perigos de serpente, de crimes, né? Que aconteciam, para hoje existir todos esses vilarejos, ter essas cidades, tudo isso. Sempre foi assim e sempre vai ser. Nada com muita facilidade. Para encerrarmos, a possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acha hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo como fenômenos naturais, pois que eles se produzem às nossas vistas, quer espontaneamente, quer quando provocadas. Nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas às dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes e médios. Outra coisa que eu acabei de lembrar agora enquanto li esse parágrafo. Não sei se foi no jornalzinho espírita que veio agora, no Jornal do Dirigente, depois eu vou procurar. Tem um pesquisador espírita que fez uma pesquisa muito interessante. Ele passou por várias casas espíritas para ver em qual delas já teve ou tem fenômenos físicos. Como que a gente fala as coisas de ouvir os outros falar e às vezes a gente fala coisas sem ter conhecimento de causa, sem ter propriedade? Porque ele levantou, a gente fica falando o tempo inteiro, né? Tem muito pouco. Por que a gente fala? Porque ouve os outros falar. Tem muito pouco fenômeno físico. A gente não fala isso? Foi poucas vezes que nós falamos isso? Que hoje em dia tem muito pouco fenômeno físico? Não foi. Quantos palestrantes não falaram isso? E nós mesmo, quantas vezes não repetimos isso? Ele fez um levantamento, está passando, não está completo ainda, está passando nas casas espíritas, e a pesquisa dele, o levantamento dele é de surpreender a quantidade de fenômenos físicos que tem nas casas ainda. Né? É o que ele está falando aqui. Muitas coisas que Jesus fez hoje nós estamos vendo fazer. Jesus não se materializou, não foi esse o tema de alguns estudos atrás? Ele se materializou para se mostrar para os discípulos na estrada de Emaú, para Maria Madalena, depois para os apóstolos. Muitas casas espíritas, e tem algumas perto de nós, que tem trabalho de materialização de espírito, que a gente não sabe. Os espíritos se materializam no trabalho de fenômeno físico e conversa, se mostra. Nós estudamos há algum tempo aí, lá do Rio de Janeiro, né, do Frei Luiz, em que os médicos espirituais se materializam, conversam com as pessoas, ou então eles plasmam a voz direta na atmosfera, dá orientação de como vai ser o trabalho, uma série de coisas. Então é isso que ele está falando. Hoje, com o conhecimento que nós temos de magnetismo e conhecimento que nós temos de espiritismo, nós conseguimos explicar
os fenômenos que ocorreram com Jesus. Aqueles que não têm esse conhecimento do magnetismo e do espiritismo preferem continuar falando que é um milagre. Mas eles acontecem também com outros espíritos e também com outros médiuns, né? Continuam acontecendo. Do momento em que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada têm de divinos, até em heréticos idólatras, elas não implicam de maneira alguma a existência de uma natureza sobre-humana. A intervenção de espíritos nos fenômenos da natureza acontece de forma intencional ou executando ordens superiores, como consta em O Livro dos Espíritos. Olha essa passagem. Falanges de espíritos em evolução trabalham ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal. Falanges, o que é falange? Uma grande quantidade de espíritos trabalham, supervisionado por espíritos superiores, muito elevados, colaborando nos reinos. Mineral, são as rochas, né? E os minerais. Vegetal, as plantas, e no reino animal, colaborando na reprodução, na manutenção da vida. Os fenômenos atmosféricos também são presididos pelas pleiades de espíritos, sob orientação superior, encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Nem sempre compreendemos o porquê dos fenômenos, que muitas vezes causam verdadeiras calamidades em determinadas regiões do mundo. Mas o Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa. Por conseguinte, os fenômenos tais como tempestades, terremotos, maremotos e inundações são orientados por entidades espirituais, em obediência a desígnios divinos, visando o apressamento da evolução não só do planeta, como também nas populações atingidas. A gente tem na conta desses chamados acidentes naturais, acidentes climáticos, nós temos isso na conta de uma coisa terrível. E aqui está falando que esses espíritos que são trabalhadores, são servidores das forças superiores, trabalham para apressar que a parte física do planeta evolua e que o grupo de espíritos encarnados atingidos por esses chamados acidentes, que não são acidentes, né? Porque acidente é quando não é intencional, tem uma intenção, é dirigido para apressar a evolução. Você vê como que a gente não sabe de nada, né? Eu li esse negócio ainda hoje. Os caras que morreram à pressa, e a pessoa que tem nada a ver com o negócio, fica científica aquele negócio e acaba se melhorando. Causa convulsões, né? Faz ela pensar em coisas que ela não pensaria. Tira a pessoa daquela vida automática, né? Aquele automatismo, daquela rotina automática, e ela começa a pensar mais. Começa a pensar mais nela. O que está fazendo aqui na Terra? Para que serve tudo isso? Né? E aí que ela vai abrindo campo para os espíritos superiores intuir. É verdade. Jesus aqui não fez milagre ao apaziguar a tempestade. Ele usou apenas do seu conhecimento das forças que regem o universo e de sua superioridade moral para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Se ele chegasse e falasse assim: nossa, para os apóstolos, vocês não têm fé, vocês não dialogam com as forças da natureza, eles não iam entender nada que Jesus estava falando. Então ele falou: aquieta-te, acalma. Mas ele estava falando para os espíritos que comandam os fenômenos atmosféricos. Vamos acalmar a tempestade, porque nem eu e nem aqueles que estão aqui podem desencarnar agora. Nós temos uma missão, um compromisso.
para realizar. Então nós não podemos desencarnar agora. Nós vamos desencarnar, não desencarnaram? Todos eles desencarnaram, mas não agora, porque antes do desencarne nós temos um trabalho para fazer. E interessante também os símbolos que trazem, né? Porque fala que quando começa o texto aí de Marcos, fala que eles estavam numa embarcação e estavam acompanhados de pequenos barquinhos. Isso é uma coisa muito séria. É uma coisa de muita responsabilidade. A gente tem que pedir a Deus muita força para a gente se conduzir na vida, para que a gente não despenque, porque despencar provoca o despencar dos outros barquinhos que estão ao nosso redor. Olha o compromisso que nós temos. Mostrar que na nossa evolução nós somos arrastados por quem está superior, mas nós também arrastamos aqueles que precisam da nossa luz. Quantas vezes que a gente não tem vontade de desistir, de desanimar, mas quantos barquinhos que não estão navegando conosco, e se a nossa embarcação titubear para lá e para cá, ela vai afundar as outras embarcações. Essa é a mensagem também, né, subliminar, vamos dizer, um apêndice que vem junto com a mensagem da fé, que traz o texto, e da capacidade que nós temos, porque nós temos um perispírito, porque tem o fluido cósmico. Se a gente souber manipular esses fluidos com fé, a gente pode muito, nós podemos ser os arquitetos do nosso destino. É esse compromisso que nós temos com os outros. Muitas pessoas parece que não, a gente nem percebe, mas elas estão vivendo alimentadas pela nossa fé. Pela nossa fé. A maneira que a gente lida com as coisas, a continuidade que nós damos ao trabalho, inspira, reflete sobre essas pessoas, e elas também continuam em pé, né? Dispostas a enfrentar os seus problemas e seguir para frente. Quando a gente despenca, quando a gente afunda, essas pequenas embarcações afundam junto conosco.